Efésios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 31 até o versículo 33, a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este ministério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse primeiro versículo que nós lemos também está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e unirá sua mulher. Esse texto que foi escrito em Gênesis, foi na época em que estava o primeiro casal que foi escrito na Bíblia, Adão e Eva. Aí eu estava meditando, pesquisando, falei, gente, o versículo fala, deixará, pois, o homem pai e mãe. E eu digo para vocês, quem foi pai e mãe de Adão e Eva? Não é interessante? O versículo, ele é escrito em Gênesis capítulo 2. Mas Adão teve um pai? Eva teve um pai? Uma mãe? Pois é. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Efésios, relatando sobre esse versículo, sobre aquilo que foi escrito em Gênesis, dizendo das maravilhas de se tornar um casal, das bem-aventuranças de se tornar uma só carne. Eu quero falar de dois casais na Bíblia, um que deu um bom exemplo, outro que nem tanto. Mas se nós pensarmos direito na palavra de Deus, tem muitos casais que deram bons exemplos e foram muito bem sucedidos, tanto na vida espiritual, quanto também na material. Pessoas que tinham um compromisso mútuo entre homem e mulher, e pessoas que tinham compromisso com Deus, que colocaram Deus nas suas vidas conjugais, colocaram Deus na frente em todos os propósitos, porque não é fácil. Se alguém disser que casamento é fácil, não é verdade? Casamento tem os percalços da vida. O casamento tem os seus momentos da vida. Momentos muito bons, de confraternização, de dias festivos como este, de aniversário, de Natal, dias festivos no qual nós saímos de férias e vamos viajar, passear, visitar outros lugares. Tem dias bons no casamento, mas o casamento também tem os dias maus. Se eu perguntar para o casal que está completando 50 anos de idade conjugal, se eles no momento desse para trás aí, não tiveram também aquela vontade assim, às vezes, de chutar o pau, aquele momento de falar assim, não quero mais. Se eu perguntar, não é verdade, meu irmão? Aquele momento em que você fica com raiva de uma situação que aconteceu, você fica triste, aí você começa a pensar, meu Deus, por que eu fiz isso para a minha vida? Acontece. Mas é o momento ao qual Deus, Ele faz isso acontecer para testar, para provar esse amor um para com o outro.
Porque é nas adversidades, é no momento de fraqueza, como Deus falou com Paulo. Porque quando estou forte, né? Deus falou com Paulo, é no momento de fraqueza que você encontra força, poder, alegria, coragem. Então nós vamos falar de dois casais da Bíblia. O primeiro casal, Adão e Eva. Tinha tudo para dar certo, meus queridos. Presta atenção. Tinha tudo para dar certo. Deus colocou Adão no paraíso, num local extremamente, né, festivo, alegre, frutas, tinha ali animais, água, com certeza podia pegar pela mão e tomar, porque não havia copo naquela época, não havia nem roupa, nem lojas naquela época, porque não havia pecado, não havia pecado. E Deus fala para Adão: olha, você pode fazer tudo, querido, tudo que você quiser, menos comer da fruta. E depois, passando o tempo, Deus viu que Adão estava triste, estava ali sozinho, sem ninguém para conversar, sem uma companheira, estava triste. E Deus permitiu um sono em Adão e fez de Adão a Eva, sua esposa. Que maravilha! Você acha que foi Deus que falou com Eva? Eva, não coma da fruta. Não. Deus falou para Adão. Quem era que tinha que falar para Eva? Era Adão, seu esposo. Ele pode ter falado? Pode. Poderia ter falado. Mas a responsabilidade era dele. Então faltou naquele momento ali o diálogo. Muitas vezes falta diálogo no casamento. Muitas vezes falta o diálogo. A compreensão, a paciência. Mas eu tenho certeza que Adão deve ter falado para a esposa: olha, não podemos comer daquela fruta ali. Moral da história: no momento em que Eva se encontrava sozinha, ela se afastou da presença do seu marido, ela não estava com o seu marido, ela foi até aquela árvore e comeu aquela fruta. O que eu quero dizer para vocês? Os dois eram para estar juntos em todas as situações. Em todas as situações o casal tem que andar junto. A Eva se afastou de Adão e ela comeu a fruta. Entenderam o recado? É simples assim. O casamento, ele só é bom, só é maravilhoso, só é estar na presença de Deus quando os dois, homem e mulher, marido e mulher, andam juntos. Nos afazeres, na conduta, no caminhar, no pensar, no agir. Se um quer fazer uma coisa, deve haver diálogo, comunicação. Aí entra num bom senso, num denominador comum, e a ideia aparece, e aí a pessoa faz aquilo e acontece. Esse é o primeiro casal que nós vamos falar. Infelizmente, por causa da desobediência, de sair de perto do marido, de deixar o marido no campo e ir passear sozinha, veio o pecado na humanidade, por causa de Eva. Mas, em contrapartida, nós encontramos casais na Bíblia, como Priscila e Áquila. Já ouviram falar desse casal? Priscila e Áquila?
O apóstolo Paulo, escrevendo em Atos, capítulo 18, vai falar sobre Áquila. Foi um casal, irmãos, de missionários, que estiveram, de evangelistas, que estiveram no campo missionário junto com Paulo, abrindo a obra de Deus, fazendo o trabalho de Deus, mas os dois trabalhavam juntos. Tanto Priscila quanto Áquila tinham o mesmo desejo, o mesmo sonho, o mesmo plano de levar a palavra de Deus aos cativos. Tamanha era a alegria de Priscila e Áquila, que o apóstolo Paulo até falou sobre eles. Um casal quase que perfeito. Mas eu pergunto para os irmãos: existe casal perfeito? Existe perfeição no casal? No casamento? Não existe, querido, receita para o casamento. Não é como fazer um bolo, que você tem ali a sua receita, a quantidade certa de pó royal, de trigo, de açúcar, de ovos, de ingredientes que você vai fazer o seu bolo gostoso, como este que está aqui. Não existe receita para casamento. Existe começo, meio e fim. E o fim é até que a morte os separe. Existe um outro casal na Bíblia que, pela desobediência da mulher, e eu não quero aqui degrinir a imagem de vocês mulheres são abençoadas. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 18, versículo 22, assim, ó: o que encontra uma esposa, encontra o bem, e alcança a benevolência do Senhor. Vocês são maravilhosas. São mulheres de Deus. São abençoadas. Primeiro tem que encher o ego, né? Vocês são, né? Sabe, primeiro fala coisa boa, né? Depois é um calhar. Então as mulheres são, quem dera, né? Se nós pudéssemos viver sozinhos, os homens, mas nós não conseguimos viver sozinhos. Você consegue viver sem a sua esposa? Não consegue. Pastor Gilberto consegue viver sem a esposa? Não tem como. Você consegue viver sem a sua namorada? Não tem como. São 50 anos. Aí você fala, tem umas pessoas de fora, né? Quem está de fora fala: meu, como você conseguiu? Rapaz, você merece um troféu. É verdade, a gente ouve isso na rua. A gente ouve isso na rua. É, você merece um troféu. Mas olha, diante de tantas coisas que estão acontecendo lá fora, divórcios, brigas, né? Homens que estão maltratando as mulheres. Às vezes o namorado, ele nem casou ainda com a mulher, começa a bater, agredir, e perseguição, até levar casos à morte. Vocês são abençoados por Deus. É raro. Mas, e queridos, para a gente finalizar, um casal chamado Jó e a esposa de Jó. Na Bíblia nem cita o nome dessa mulher. É uma mulher, a mulher de Jó, fala na Bíblia. A mulher de Jó. Mas por ter perdido todos os seus bens, por ter perdido seus filhos, até vir uma terrível doença em Jó, a Bíblia fala que a mulher dele desistiu. Ela desistiu daquela união, daquele casamento, achando que aquele casamento era uma maldição para a vida dela. Está no livro de Jó. E aí o que acontece? O texto fala que a mulher dele perdeu a vontade de estar com ele como marido. A mulher perdeu toda a sua fé naquela união.
Mas por que ela fez isso? Porque tem muitos casais hoje em dia que casam, às vezes não é pelo amor, casam pela situação financeira de um ou de outro, casa por causa, daquilo que acontece muitas vezes até nas redes sociais. Mas quando a gente vê um casal como esse, 50 anos, bodas de ouro, a gente vê Deus na união. Deus preservando a união. E não é porque eles são evangélicos, porque são presbiterianos, não. É porque eles decidiram um se entregar ao outro. É uma entrega. A união é uma entrega. É diária, é dia a dia. Que se não houver entrega, se não houver o interesse, a admiração, infelizmente, tem muitos casais que não chegam a 2, 3 anos de vida. Muitos casais. Para vocês terem uma ideia, hoje, pela estatística, diz que está havendo mais divórcio do que casamento. Porque muitas pessoas preferem a união estável. Mas para Deus, na palavra, nas escrituras sagradas, a verdadeira união é o casamento entre homem e mulher. Eu quero finalizar dizendo para vocês, um casal que é exemplo para os seus filhos, para os netos, para a família, para os vizinhos, exemplo de perseverança, de união, dizer que tudo isso vai valer a pena. Tudo isso vale a pena. Se eu perguntar assim, é um sacrifício? Não é um sacrifício. É obediência. O que diz a Bíblia em Isaías? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então não é um sacrifício nenhum. É obediência a Deus, obediência à união, ao compromisso que vocês fizeram há 50 anos atrás. Meu Deus, 50 anos atrás eu não nem pensar nem estar vivo. Eu nem existia. Que vocês estavam fazendo uma união 50 anos de casado. Não vou nem perguntar a idade dos irmãos, né? Mas eu acho que a irmã casou bem novinha, né? 17 anos. Agora casar de novo. Mas olha, verdade. Mas é isso, é a perseverança, é a missão que os dois têm, a responsabilidade conjugal e mais do que isso, o compromisso com Deus. Eu deixo a palavra aqui dizendo para vocês que tudo isso vale a pena. Vai valer a pena até o final. E vocês sobreviveram a guerras, sobreviveram ao Covid-19, sobreviveram a tantas coisas que acontecem e estão aqui hoje para celebrar a união. Está aqui o pastor Gilberto para fazer a oração. Vamos dar o casal para vir aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração especial. Quero convidar todos a ficar de pé.